Bem-vindos ao podcast da Corporate Academy. É o seu guia para o sucesso no mundo corporativo. Eu sou Marcos e hoje, junto com a Joyce, nossa especialista em liderança, a gente vai mergulhar num tema que, infelizmente, muitos de nós conhecemos bem. Chefes ruins. É um prazer estar aqui com vocês, Marcos. Você tem razão, esse é um problema que impacta a carreira e a vida de muitos profissionais, né? É isso mesmo. E é por isso que nesse Deep Dive a gente vai explorar as raízes desse problema, entender como a má liderança se manifesta e, mais importante, discutir estratégias para lidar com chefes tóxicos e construir um ambiente de trabalho mais positivo. Isso aí. Nossa base para essa conversa vai ser o livro Manual Anti-Chefe, do professor Eberson Terra, e outros materiais relevantes. Exatamente. A ideia é ir além das reclamações e te dar ferramentas para não apenas sobreviver, mas prosperar, mesmo em situações desafiadoras. É isso aí. Antes de começarmos, a gente convida você a curtir e compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, né? E a visitar nosso site corporateacademy.org para ter acesso a mais recursos. Afinal, conhecimento é poder, especialmente no mundo corporativo. Com certeza. E para começarmos a entender a dimensão do problema, vamos olhar para os números. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que milhões de pessoas se desligam dos seus empregos anualmente. E um dos principais motivos, chefes ruins. É isso aí. E pesquisas da consultoria Michael Page indicam que a insatisfação com a liderança, né, é um fator decisivo na decisão de pedir demissão para a maioria dos profissionais. É assustador pensar que tantos talentos são perdidos por causa da má gestão, mas o que causa essa persistência de chefes ruins nas empresas? O livro Manual Anti-Chefe explora essa questão. E um dos pontos que me chamou a atenção foi a dívida de gratidão. É verdade, Marcos. Essa dívida de gratidão faz com que empresas tolerem, líderes tóxicos por causa dos seus resultados passados, ignorando o impacto negativo que eles causam no presente. É como se a empresa estivesse presa no ciclo vicioso, sabe? Recompensando comportamentos que a longo prazo prejudicam a cultura e a produtividade da equipe. Que é uma armadilha perigosa porque cria uma falsa sensação de segurança. A empresa pode pensar, ele sempre entregou resultados, então vamos ignorar esses pequenos problemas de comportamento. Mas com o tempo essa atitude pode ter consequências graves. Sem dúvida. E o livro também destaca o feudalismo corporativo como outro fator que contribui para a perpetuação da má liderança. Em grandes empresas, A estrutura complexa e divisão em departamentos podem criar microculturas, verdadeiros feudos onde a cultura geral da empresa é distorcida, abrindo espaço para líderes tóxicos prosperarem. É quase como se esses departamentos se tornassem reinos independentes, com suas próprias regras e valores, o que dificulta o controle da liderança e a disseminação de uma cultura positiva em toda a organização. Exatamente. E para completar esse cenário preocupante, temos a falsa meritocracia. Muitos chefes ruins se escondem atrás do discurso da meritocracia, para justificar suas ações. Mas na prática, distorcem o sistema, criando metas impossíveis, favorecendo alguns membros da equipe injustamente e usando o sistema de avaliação como ferramenta de controle. Ou seja, a meritocracia, que deveria ser um sistema justo e motivador, se torna uma arma para perpetuar o poder e o controle, gerando frustração, desmotivação e burnout nos colaboradores. Mas como identificar esses líderes tóxicos? Nem sempre a toxicidade é explícita, É verdade. Para nos ajudar a desmascarar esses chefes, o livro Manual Anti-Chefe se aprofunda na análise de traços de personalidade comuns em líderes tóxicos, com base no que a psicologia chama de tríade sombria. Tríade sombria. Parece sinistro. Do que se trata? Pode soar assustador, mas a tríade sombria é um conceito da psicologia que descreve 3 traços de personalidade: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Quando combinados, esses traços podem resultar em comportamentos manipuladores, egoístas e até mesmo cruéis no ambiente de trabalho. Então estamos falando de características que podem transformar um líder em um verdadeiro vilão, Em casos extremos, sim. Mas é importante entender como esses traços se manifestam no dia a dia, para que a gente possa identificá-los e nos proteger. Vamos desvendar essa tríade sombria, então. Começando pelo narcisismo. Como ele se manifesta em um chefe? O chefe narcisista, ele se coloca no centro do universo. Adora ser bajulado. Tem dificuldade em receber críticas. E acredita que suas ideias são sempre as melhores. Ele rouba o crédito pelo trabalho dos outros, culpa os outros pelos seus erros. E precisa constantemente se reafirmar, para alimentar o seu ego inflado. Entendi. É o tipo de chefe que, por trás da máscara de superioridade, esconde uma profunda insegurança, o que o torna instável e imprevisível. E o maquiavelismo? Como ele se manifesta em um líder? O chefe maquiavélico é o mestre da manipulação. Ele é frio, calculista, usa as pessoas como ferramentas para seus próprios interesses e não se importa em passar por cima de quem for para alcançar seus objetivos. É um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. É aquele tipo de chefe que espalha boatos, cria intrigas e joga os membros da equipe uns contra os outros para se beneficiar da situação. Realmente assustador. E a psicopatia?
Como esse traço se manifesta na liderança? O chefe com traço de psicopatia é um predador no ambiente de trabalho. Ele não tem empatia, não se importa com o bem-estar da equipe. Usa a intimidação e a coerção para conseguir o que quer e é capaz de destruir a carreira de outros sem hesitar. De arrepiar. Mas como identificar um chefe com essas características? Não. Nem sempre é fácil reconhecer esses traços, né? É verdade. A identificação pode ser desafiadora. Mas existem alguns sinais de alerta, né? O chefe com traços psicopáticos costuma ser charmoso e persuasivo no início. Mas com o tempo a máscara cai e a sua verdadeira natureza se revela. Ele mente, manipula, não assume responsabilidades e não demonstra remorso. É importante estarmos atentos a esses sinais para nos protegermos, né? Mas voltando ao livro Manual Anti-Chefe, além da tríade sombria, o autor também descreve os 6 sentimentos mais comuns em chefes ruins. Sim, e esses sentimentos nos ajudam a entender as motivações por trás dos comportamentos tóxicos. São eles: baixa autoestima, insensibilidade, egoísmo, impulsividade, indiferença e vingança. Vamos explorar cada um deles. Começando pela baixa autoestima. Como esse sentimento leva um chefe a ter atitudes negativas. O chefe com baixa autoestima é inseguro e tem medo de ser exposto como incompetente. Para compensar, ele se torna controlador, macromanager, excessivamente crítico e até humilhante com a equipe. Ou seja, ele tenta provar seu valor diminuindo os outros, né? E a insensibilidade. Como a falta de empatia impacta a liderança. O chefe insensível não se importa com os sentimentos ou necessidades da equipe, né? Ele trata as pessoas como ferramentas de trabalho, cobra resultados a qualquer custo e ignora o impacto de suas ações na vida dos outros. É como se ele visse os outros como robôs, né? Programados para executar tarefas, sem levar em consideração o lado humano. E o egoísmo, como esse sentimento se manifesta em um líder. E o chefe egoísta coloca seus próprios interesses acima de tudo. Ele busca reconhecimento, poder e status, né? Mesmo que isso signifique prejudicar a equipe, ele adora receber os louros pelas conquistas, mas foge da responsabilidade quando algo dá errado. É o famoso quero a glória, mas não a responsabilidade, né? E a impulsividade, como ela afeta a liderança? O chefe impulsivo age sem pensar, toma decisões precipitadas, muda de ideia constantemente, cria um clima de caos e incerteza na equipe. É como se a equipe estivesse num barco à deriva, sabe? Sem saber para onde está indo. E a indiferença, como diz, o sentimento se manifesta em um líder. O chefe indiferente simplesmente não se importa com a sua equipe. Ele não se envolve com os projetos, não oferece suporte, não se preocupa com o desenvolvimento de ninguém e cria um ambiente de trabalho desmotivante e improdutivo. É como se ele estivesse ali apenas por obrigação, sem nenhum interesse real na equipe ou nos resultados. E a vingança, como o sentimento pode se manifestar na liderança? A vingança é um dos sentimentos mais perigosos em um líder. O chefe vingativo guarda rancor. Busca oportunidades para punir aqueles que o traíram, né? E usa seu poder para se vingar de qualquer um que o tenha contrariado. Ele cria um ambiente de trabalho tóxico e perigoso, baseado no medo e na desconfiança. Uau, realmente esses sentimentos, quando presentes em um líder, podem criar um ambiente de trabalho extremamente tóxico, né? Mas o livro Manual Anti-Chefe não se limita a apresentar o problema. Ele também nos dá ferramentas para enfrentá-lo, certo? Exatamente. E uma das ferramentas mais interessantes que o livro nos apresenta são os arquétipos de chefes ruins. São como personagens que representam padrões de comportamento tóxicos, né? O que facilita a identificação desses líderes problemáticos no dia a dia. Esses arquétipos nos ajudam a nomear e entender os comportamentos tóxicos, né? O que é fundamental para lidar com a situação. Podemos explorar cada um deles. Claro. E para facilitar a compreensão, a gente vai apresentar cada arquétipo com base no traço da tríade sombria que predomina em seu comportamento e nos sentimentos que o impulsionam. Perfeito. Qual é o primeiro arquétipo? O primeiro arquétipo é o tirano, aquele que a gente já mencionou. Ah, o tirano. Lembra que só de ouvir o nome já me arrepia. Ele realmente causa calafrios. O chefe tirano é aquele que governa pelo medo, é autoritário, controlador, centralizador e não admite ser questionado. É aquele tipo de chefe que adora dar ordens, gritar, humilhar os colaboradores em público e usar o medo para conseguir o que quer. Exatamente. E por trás dessa fachada de durão, né, o chefe tirano esconde uma profunda insegurança e necessidade de controle. Ele precisa se sentir poderoso para se sentir seguro. E qual é o traço da tríade sombria que predomina nesse arquétipo? No caso do tirano, o traço que se destaca é o narcisismo. Ele se acha superior aos outros, acredita que suas ideias são as melhores e não tolera ser contrariado. Entendi. E quais são os sentimentos que impulsionam o comportamento do tirano? Os sentimentos mais comuns nesse arquétipo são a baixa autoestima, a insegurança e a vingança. E como lidar com um chefe tirano? É possível sobreviver a esse tipo de liderança? Lidar com um chefe tirano é um desafio e tanto. A melhor estratégia é evitar confrontos diretos, documentar tudo o que for possível,
buscar apoio em colegas de trabalho e, se a situação se tornar insustentável, procurar ajuda profissional ou considerar a possibilidade de mudar de emprego. Importante lembrar que ninguém merece ser maltratado no ambiente de trabalho. Mas vamos seguir em frente e conhecer o próximo arquétipo, que é o politiqueiro, certo? Isso mesmo, Marcos. O politiqueiro é um personagem ardiloso, um mestre da manipulação, que usa as pessoas como peças de um jogo para alcançar seus objetivos. Interessante. E como ele age na prática? Que tipo de comportamento ele apresenta? O chefe politiqueiro é charmoso, sedutor. E sabe como usar as palavras para conseguir o que quer. Ele faz promessas vazias, espalha boatos, cria intrigas e se faz de vítima para ganhar a simpatia dos outros. Parece um personagem de novela. E qual é o traço da tríade sombra que mais se destaca no politiqueiro? No politiqueiro, a psicopatia é a característica mais marcante. Ele é frio, calculista, não se importa em prejudicar os outros para alcançar seus objetivos e não sente nenhum tipo de remorso. Então você está falando de um chefe que é realmente perigoso. E como lidar com um chefe politiqueiro? Como se proteger das suas manipulações? A melhor forma de lidar com o chefe politiqueiro é se manter profissional, evitar se envolver em fofocas e intrigas, documentar tudo o que for importante e, se possível, se blindar emocionalmente das suas manipulações. Ou seja, é preciso ter muita cautela e inteligência emocional para lidar com esse tipo de chefe. Exatamente. E já que estamos falando de chefes que gostam de controlar tudo, vamos agora ao terceiro arquétipo, o microgerente. Ah, o microgerente. Esse é um clássico. Quem nunca teve que lidar com um chefe que quer controlar cada detalhe do seu trabalho? O chefe microgerente é aquele que sufoca a equipe com excesso de controle. Ele quer estar por dentro de tudo, revisa cada tarefa, questiona cada decisão e não dá autonomia para ninguém. É aquele tipo de chefe que te manda um e-mail a cada 5 minutos, para saber o que você está fazendo. Te enche de perguntas desnecessárias e te impede de realizar seu trabalho com tranquilidade e liberdade. Exatamente. Ele tem dificuldade em delegar, não confia na capacidade da sua equipe e acredita que só ele é capaz de fazer as coisas direito. E qual é o traço da tríade sombria que se manifesta no microgerente? No microgerente, a psicopatia se destaca pela necessidade de controle e pela falta de confiança nos outros. Ele precisa ter tudo sob seu domínio para se sentir seguro. E como lidar com o chefe microgerente? É possível conquistar sua confiança e ter um pouco mais de autonomia. Lidar com o chefe microgerente exige muita paciência e habilidade de comunicação. É importante mostrar que você é capaz de realizar suas tarefas com responsabilidade, e entregar resultados sem precisar ser constantemente monitorado. Ou seja, é preciso conquistar a confiança do microgerente aos poucos, mostrando sua competência e profissionalismo. Exatamente. Mas vamos dar um pouco o perfil e falar do omisso permissivo. Um chefe que apresenta um comportamento bem diferente dos anteriores. Omisso permissivo, esse nome já me intriga. Que tipo de chefe é esse? O chefe omisso permissivo é aquele que não se posiciona, não define limite e deixa a equipe à deriva. Ele não cobra resultados, não dá feedback, não se envolve nos problemas e finge que não vê o que está acontecendo. É aquele tipo de chefe que some quando você mais precisa dele. Delega responsabilidades sem dar o suporte necessário e não se compromete com o sucesso da equipe. Exatamente. E essa falta de liderança gera um clima de desorganização, falta de direção e responsabilidade na equipe. É como se a equipe estivesse em um barco sem capitão, navegando sem rumo. E qual é o traço da tríade sombria que mais se manifesta nesse arquétipo? Nesse caso, Marcos, eu diria que é o maquiavelismo, pois ele se beneficia dessa falta de estrutura, para se isentar de responsabilidades e manter seu poder, mesmo que isso signifique prejudicar a equipe. Entendi. É uma forma sutil, mas igualmente prejudicial de exercer liderança. E como lidar com o chefe omisso permissivo? Lidar com o chefe omisso permissivo exige proatividade e iniciativa. É preciso se organizar, definir metas, buscar feedback de outras fontes. E muitas vezes, assumir responsabilidades que não seriam suas para garantir que o trabalho seja feito. Ou seja, é preciso se tornar um líder para si mesmo, preenchendo as lacunas deixadas pelo chefe. Exatamente. Mas vamos agora para um arquétipo que, assim como o tirano, causa bastante desconforto. O guardião da verdade. Um guardião da verdade. Imagino que ele seja aquele chefe que acredita ter todas as respostas e não aceita ser contrariado. Você acertou em cheio, Marcos. O guardião da verdade se acha o dono da razão. Não aceita outras opiniões. E acredita que suas ideias são as únicas válidas. É o tipo de chefe que ignora as sugestões da equipe, desqualifica o trabalho dos outros e faz com que todos se sintam inferiores por pensarem diferente dele. Exatamente. Ele é arrogante, prepotente, teimoso e não admite estar errado. Ele sufoca a criatividade e a inovação da equipe, pois não dá espaço para novas ideias. Qual é o traço da tríade sombria que se destaca no guardião da verdade? No guardião da verdade, o narcisismo impera.
Ele é obcecado por si mesmo, precisa estar sempre certo, e se alimenta da admiração dos outros. E como lidar com o chefe guardião da verdade, é possível fazer eu enxergar outras perspectivas. Lidar com o chefe guardião da verdade exige muita paciência e diplomacia. É importante evitar confrontos diretos, apresentar suas ideias de forma estratégica e, se possível, buscar aliados que apoiem suas propostas. Ou seja, é preciso jogar o jogo dele, né? Mas sem perder a sua integridade e os seus valores. Exatamente. Em alguns casos, a melhor solução pode ser se afastar o máximo possível para proteger sua saúde mental e sua carreira. Mas, mudando um pouco o foco, vamos falar do multiplicador de ansiedade. Um chefe que, assim como o guardião da verdade, impacta negativamente o clima da equipe. Multiplicador de ansiedade, só o nome já me deixa tenso. Que tipo de chefe é esse? O multiplicador de ansiedade é um mestre em transformar o ambiente de trabalho num verdadeiro caos. Ele vive em estado de alerta máximo, né? Transfere sua atenção para a equipe, cria crises desnecessárias e cobra resultados impossíveis. É aquele tipo de chefe que te liga no fim de semana para te passar uma nova tarefa urgente, te bombardeia com e-mails fora do horário de expediente e te faz se sentir culpado por não estar trabalhando 24 horas por dia. Exatamente. Ele não sabe lidar com a própria ansiedade, né? E acaba contaminando toda a equipe com sua energia caótica, gerando estresse, burnout e queda na produtividade. Parece um pesadelo. E qual é o traço da tríade sombria que se destaca no multiplicador de ansiedade? Nesse caso, Marcos, eu diria que o narcisismo com uma pitada de maquiavelismo se manifesta nesse arquétipo. Ele usa sua própria angústia para manipular a equipe e conseguir o que quer, sem se importar com as consequências para os outros. E como lidar com um chefe que multiplica a ansiedade? É possível se proteger dessa energia negativa. Lidar com um chefe multiplicador de ansiedade é como tentar domar um furacão. É importante manter a calma, se organizar, definir prioridades, estabelecer limites claros e, se necessário, buscar apoio profissional para lidar com o estresse. Ou seja, é preciso criar um escudo protetor para a sua saúde mental, né? E não se deixar contaminar pela energia caótica do chefe. E por falar em energia caótica, vamos falar do guerreiro, um chefe que parece estar sempre pronto para a batalha. Com certeza. O guerreiro, ele tá sempre na defensiva, pronto para atacar qualquer um que questione ou ameace ao poder. Ele adora um bom conflito, cria rivalidades desnecessárias, culpa os outros pelos seus erros e faz de tudo para proteger seu território. É aquele tipo de chefe que vê inimigos em todos os cantos, né? Transforma o ambiente de trabalho num campo de batalha e usa a agressividade como ferramenta de liderança. Exatamente, ele é explosivo, impulsivo, reativo e transforma qualquer pequena discordância num grande drama. E qual é o traço da tríade sombria que mais se manifesta no guerreiro? No guerreiro, a psicopatia se destaca pela impulsividade, agressividade e falta de remorso. Ele age sem pensar nas consequências de seus atos e não se importa em ferir os outros para alcançar seus objetivos. E como lidar com um chefe guerreiro? É possível evitar os seus ataques? Lidar com o chefe guerreiro exige muita cautela e estratégia. É importante evitar confrontos diretos, manter a calma, documentar tudo o que for importante, buscar apoio em colegas de trabalho e, se a situação se tornar insustentável, procurar ajuda profissional ou considerar a possibilidade de mudar de emprego. Ou seja, é preciso ser um verdadeiro estrategista para sobreviver a um chefe guerreiro, né? Com certeza. E já que estamos falando de desafios, vamos agora ao acumulador de problemas. Um chefe que, apesar de não ser agressivo como guerreiro, pode causar muitos problemas para a equipe. O acumulador de problemas. Imagino que ele seja aquele chefe que adia decisões, protela tarefas e deixa tudo para depois. Você acertou em cheio, Marcos. O chefe acumulador de problemas é aquele que foge de responsabilidades, prefere empurrar os problemas para debaixo do tapete a ter que enfrentá-los. E cria um clima de caos e ineficiência na equipe. É aquele tipo de chefe que tem a caixa de entrada do e-mail lotada, a mesa cheia de papéis. E a mente cheia de problemas não resolvidos. Exatamente. Ele tem medo de tomar decisões erradas, se sente sobrecarregado e prefere procrastinar até que lidar com os problemas de frente. E qual é o traço da tríade sombria que se destaca nesse arquétipo? No acumulador de problemas, o narcisismo se manifesta pela tendência a se fazer de vítima, né? Culpando os outros pela sua própria ineficiência. Ele não assume a responsabilidade por seus atos e prefere transferir a culpa para os outros. E como lidar com um chefe acumulador de problemas? É possível ajudá-lo a se organizar e ser mais eficiente? Lidar com um chefe acumulador de problemas exige organização, proatividade e persistência. É importante se antecipar aos problemas, apresentar soluções, cobrar feedback e ajudá-lo a se organizar e priorizar suas tarefas. Ou seja, é preciso ter muita paciência e jogo de cintura para lidar com esse tipo de chefe. Com certeza. E já que estamos falando de paciência, vamos agora ao espalha-promessas, um mestre na arte da decepção. O espalha-promessas. Esse nome já me diz tudo. Imagine que ele seja aquele chefe que faz promessas vazias.
e alimenta falsas esperanças na equipe. Exatamente, Marcos. O espalha-promessas é um mestre em criar expectativas que nunca se concretizam. Ele promete aumentos, promoções, oportunidades incríveis, mas nada disso se materializa. É aquele tipo de chefe que te enche de esperança, te motiva a se dedicar ao máximo, mas, no final, te deixa com um sentimento de frustração e decepção. Exatamente. Ele usa a esperança e o otimismo como ferramentas de manipulação para conseguir o que quer, sem se importar com o impacto de suas ações na vida dos outros. E qual é o traço da tríade sombria que mais se destaca no espalha-promessas? No espalha-promessas, o maquiavelismo reina absoluto. Ele usa a manipulação, a mentira e a dissimulação para atingir seus objetivos, sem se importar com as consequências para os outros. E como lidar com o chefe espalha-promessas? Como se proteger de suas falsas promessas? Lidar com o chefe espalha-promessas exige cautela, discernimento e realismo. É importante não se deixar levar pelas suas promessas, manter as expectativas sob controle, documentar tudo que for combinado e, se possível, buscar alternativas fora da empresa para realizar seus objetivos. Ou seja, é preciso ter os pés no chão, né? E não se deixar enganar pelas ilusões criadas pelo chefe. Exatamente. E para finalizar nossa lista de arquétipos, vamos ao inexperiente. Um chefe que, apesar de não ter más intenções, pode causar muitos problemas por falta de preparo. O inexperiente. Imagino que ele seja aquele chefe que foi promovido sem estar pronto para o cargo e que comete erros por falta de conhecimento e experiência. Exatamente, Marcos. O chefe inexperiente é aquele que não tem a maturidade, as habilidades e os conhecimentos necessários para liderar uma equipe. Ele pode até ter boas intenções, mas sua falta de preparo o leva a tomar decisões erradas, né? O que prejudica a equipe e a empresa. E qual é o traço da tríade sombria que mais se destaca no inexperiente? No inexperiente, nenhum traço da tríade sombria se destaca. O problema dele não é a maldade, mas a falta de preparo. Ele precisa de orientação, treinamento e desenvolvimento para se tornar um bom líder. E como lidar com o chefe inexperiente? É possível ajudá-lo a se desenvolver como líder? Lidar com um chefe inexperiente exige paciência, compreensão e apoio. É importante oferecer ajuda, compartilhar conhecimentos, dar feedback construtivo e, se possível, se tornar um mentor para ajudá-lo a crescer. Ou seja, é preciso ter compaixão e entender que o chefe inexperiente está no processo de aprendizado, né? E que com a nossa ajuda ele pode se tornar um bom líder. Agora que a gente já explorou os 10 arquétipos de chefes ruins, vamos entender como identificar os sinais de uma liderança tóxica no ambiente de trabalho. Com certeza. E um dos sintomas mais comuns é o mau uso do contrato de pessoa jurídica, o famoso PJ. Interessante. Como esse tipo de contrato pode ser usado de forma negativa por chefes ruins? O contrato PJ tem se tornado cada vez mais comum no mercado de trabalho, Mas exige atenção especial, pois pode ser usado de forma abusiva por chefes que querem se esquivar das obrigações trabalhistas. Ou seja, o chefe contrata o profissional como PJ, para não ter que arcar com os custos de um funcionário CLT, como férias, 13º salário, FGTS, INSS e outros benefícios. Exatamente. Além de economizar dinheiro, o chefe que faz mau uso do contrato PJ também busca ter mais controle sobre o profissional, exigindo exclusividade, flexibilidade de horários e disponibilidade total, mesmo fora do horário de expediente. Entendo. É como se o profissional PJ se tornasse um escravo moderno, Trabalhando sem direitos e sem garantias. Mas como identificar esse tipo de exploração? É importante estar atento a alguns sinais de alerta, como a exigência de exclusividade, a cobrança de metas e resultados incompatíveis com a remuneração, a pressão para trabalhar fora do horário de expediente e a falta de clareza na definição das responsabilidades. Ou seja, é preciso analisar cuidadosamente as condições do contrato PJ, antes de aceitá-lo para não cair numa armadilha. Com certeza. E além do mau uso do contrato PJ, outro sintoma de liderança tóxica é o desequilíbrio de responsabilidades. Desequilíbrio de responsabilidades. Como isso se manifesta no ambiente de trabalho? O desequilíbrio de responsabilidades ocorre quando o chefe distribui as tarefas de forma desigual, favorecendo alguns membros da equipe em detrimento de outros. É aquele chefe que dá as melhores tarefas para os seus queridinhos, enquanto sobrecarrega os outros com tarefas tediosas e repetitivas. Exatamente. E essa postura injusta gera um clima de competição, desconfiança e frustração na equipe. É como se a equipe tivesse dividida em 2 grupos, Os privilegiados e os escravos. Quais são os sinais de alerta para identificar esse tipo de comportamento? Fique atento se você perceber que alguns membros da equipe recebem mais oportunidades de desenvolvimento, são convidados para participar de projetos importantes, têm mais acesso ao chefe e recebem mais reconhecimento pelo seu trabalho, enquanto outros são deixados de lado.
Ou seja, é preciso observar se há um padrão de favoritismo, né? E se a distribuição de tarefas é feita de forma justa e equilibrada. Exatamente. E para completar o nosso diagnóstico da liderança tóxica, vamos falar dos jogos emocionais e da vitimização. 2 estratégias muito comuns em chefes manipuladores. Jogos emocionais e vitimização. Como esses comportamentos se manifestam no ambiente de trabalho? Os jogos emocionais são estratégias de manipulação utilizadas por chefes tóxicos para controlar a equipe, gerar medo, insegurança e se colocar na posição de vítima. Eles criam um clima de drama e tensão, semeiam discórdia entre os membros da equipe, espalham boatos e fofocas e se fazem de vítimas para conseguir a simpatia ou o apoio dos outros. Entendi. É como se o chefe criasse um teatro para manipular as emoções da equipe, né? E alcançar seus objetivos. E como identificar esses jogos emocionais? É importante estar atento a alguns sinais de alerta, como mudanças repentinas de humor do chefe, a criação de conflitos desnecessários, a disseminação de boatos e fofocas, a culpabilização dos outros pelos seus erros e a busca constante por atenção e reconhecimento. Ou seja, precisa ter um olhar crítico, né? E não se deixar levar pelas manipulações do chefe. Mas, diante de tantos desafios, como podemos sobreviver a um chefe ruim? O livro Manual de Chefe, ele nos apresenta algumas estratégias de sobrevivência que podem nos ajudar a lidar com chefes tóxicos, né? E proteger nossa saúde mental e nossa carreira. Que ótimo. E quais são essas estratégias? Documentação, conhecimento dos seus direitos, busca por apoio externo e desenvolvimento da antifragilidade. Começando pela documentação. Qual a importância de documentar tudo o que acontece no ambiente de trabalho? A documentação é fundamental para se proteger de abusos, injustiças e perseguições. Em um ambiente de trabalho tóxico, o chefe ruim pode tentar distorcer a realidade e inverter os fatos, e te culpar por coisas que você não fez. Ou seja, é preciso ter provas para se defender de possíveis acusações, né? Exatamente. E para isso é importante documentar tudo que for relevante, como e-mails, mensagens, conversas, reuniões, prazos, tarefas, feedbacks, avaliações, etc. E como fazer essa documentação? Devo gravar as conversas com o meu chefe? Gravar conversas sem o consentimento das partes envolvidas pode ser ilegal, né? Por isso é importante buscar orientação jurídica antes de tomar esse tipo de atitude. Entendi. E qual é a melhor forma de documentar as interações com o meu chefe? A forma mais segura e eficiente de documentar é por escrito, através de e-mails, mensagens ou relatórios. É importante ser claro, objetivo, factual e evitar expressões subjetivas ou emocionais. Ou seja, é preciso ser profissional, né? E evitar cair em provocações ou discussões desnecessárias. Exatamente. E além da documentação, também é fundamental conhecer seus direitos trabalhistas. Afinal, ninguém é obrigado a aceitar abusos ou trabalhar em condições degradantes, né? Com certeza. É importante se informar sobre a legislação trabalhista, seus direitos e deveres como empregado, as normas de segurança do trabalho, as políticas da empresa, etc. Onde eu posso encontrar essas informações? Você pode consultar a Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o site do Ministério do Trabalho, os sindicatos da sua categoria profissional, advogados trabalhistas, etc. E a busca por apoio externo? Qual é a importância de ter uma rede de apoio fora do ambiente de trabalho? Ter uma rede de apoio é fundamental para manter a saúde mental e emocional num ambiente de trabalho tóxico, né? É importante ter amigos, familiares, mentores, terapeutas, coaches ou grupos de apoio que te escutem, te acolhem e te ajudem a lidar com as dificuldades. Ou seja, é importante ter um porto seguro para se refugiar das tempestades do trabalho. Exatamente. E por último, mas não menos importante, temos o desenvolvimento da antifragilidade. Um conceito que nos ajuda a lidar com a diversidade e sair fortalecidos dos desafios. A antifragilidade é a primeira vez que eu ouço falar desse conceito. Poderia explicar melhor? A antifragilidade é a capacidade de se fortalecer diante da diversidade. É a arte de não apenas resistir aos choques, mas de aprender e crescer com eles. Interessante. É como transformar os limões da vida em uma deliciosa limonada. Mas como podemos desenvolver essa antifragilidade no ambiente de trabalho? Principalmente quando temos um chefe ruim. Como lidar com essa situação, né? Desenvolver a antifragilidade exige uma mudança de mentalidade, sabe? É preciso encarar os desafios como oportunidades de aprendizado, desenvolver sua inteligência emocional, ser proativo na busca por soluções, construir uma rede de apoio e investir no seu desenvolvimento profissional. Ou seja, é preciso se tornar mais forte e resiliente, né? Para lidar com as adversidades e sair fortalecido dos desafios. Exatamente. A antifragilidade é a chave para transformar os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Mas para evitar que novos chefes ruins surjam nas empresas, é fundamental investir na formação de líderes positivos e inspiradores. Com certeza. A prevenção é sempre o melhor remédio.
E como podemos preparar a liderança para ser a prova de toxicidade? A chave está em investir no desenvolvimento da liderança, né? Criando programas de treinamento, mentoria, coaching, feedback, avaliação de desempenho e outras ferramentas que ajudem os líderes a desenvolver suas habilidades, fortalecer seus valores e construir uma cultura de respeito, confiança e colaboração. E quais são os pilares de uma liderança positiva? Que valores um bom líder deve ter? Uma liderança positiva se baseia em valores como empatia, comunicação eficaz, inteligência emocional, visão estratégica, ética, integridade e responsabilidade social. São esses valores que guiam as ações de um líder e inspiram a equipe a alcançar resultados extraordinários. E como esses valores se traduzem em ações no dia a dia do trabalho, um líder positivo inspira e motiva a sua equipe, criando um ambiente de trabalho estimulante e desafiador, né? Onde todos se sentem valorizados e respeitados. Faz sentido. Um bom líder deve ser um exemplo para a equipe, né? Incentivando a colaboração, o crescimento, a busca por resultados. É isso aí. Ele também delega tarefas e responsabilidades, né? Confiando na capacidade da equipe e dando autonomia para que cada um desenvolva suas habilidades. É importante que o líder saiba delegar e confiar na equipe, né? Em vez de tentar controlar tudo sozinho, como o microgerente que a gente discutiu anteriormente. Com certeza. Um líder positivo também oferece feedback construtivo, reconhecendo o bom trabalho, apontando os erros de forma construtiva e ajudando cada membro da equipe a se desenvolver. Feedback é fundamental para o crescimento, né? Tanto do líder quanto da equipe. E um líder positivo também celebra a conquista da equipe, certo? Sem dúvida. Ele reconhece e celebra o sucesso da equipe, né? Incentivando a colaboração, o espírito de equipe e o sentimento de pertencimento. Celebrar as conquistas é importante para manter a equipe motivada e engajada. Mas, no final das contas, o mais importante é que o líder seja um exemplo a ser seguido, né? Com certeza. Um líder positivo lidera pelo exemplo, né? Agindo com ética e integridade, respeito, empatia e profissionalismo. Ele inspira a equipe não apenas com suas palavras, mas com suas ações. Falando em inspiração, eu tenho percebido uma mudança interessante no mercado do trabalho. Muitos profissionais, principalmente os mais jovens, parecem estar questionando os modelos tradicionais de sucesso e buscando um novo tipo de liderança. Você está se referindo a Quiet Ambition, Marcos. Exatamente. Essa nova geração de profissionais que busca o sucesso sem abrir mão da qualidade de vida, da saúde mental e dos seus valores pessoais. É uma tendência cada vez mais forte, né? A Quiet Ambition representa uma mudança de mentalidade, um questionamento aos modelos tradicionais de liderança que muitas vezes exigem sacrifícios extremos e não levam em consideração o bem-estar do indivíduo. E quais são os motivos que levam esses profissionais a questionarem a liderança tradicional? O que eles buscam no líder? Acredito que um dos principais motivos seja o aumento do estresse e da pressão no trabalho. Os cargos de liderança, né? No modelo tradicional exigem cada vez mais responsabilidades, cobranças e dedicação, o que pode levar ao esgotamento físico e mental. Entendo. A busca por resultados a qualquer custo pode ter um impacto devastador na saúde e na vida pessoal do líder, né? Com certeza. E a Quiet Ambition também é uma resposta à falta de tempo para a vida pessoal, né? As longas jornadas de trabalho, as viagens constantes, a cobrança por resultados imediatos, a conectividade constante. Tudo isso dificulta a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. É difícil ter qualidade de vida quando se está sempre conectado ao trabalho e sob pressão para entregar resultados. Exatamente. E a desilusão com os modelos tradicionais de liderança também contribui para a Quiet Ambition, a cultura corporativa tradicional, muitas vezes baseada em hierarquia, competição, individualismo e falta de ética. Tem gerado desilusão e desmotivação em muitos profissionais. Faz sentido. Eles buscam empresas com valores mais humanizados, né? Que valorizem o bem-estar, a diversidade, a inclusão, o propósito. Mas como as empresas podem se adaptar a essa nova realidade e atrair os talentos da Quiet Ambition? As empresas precisam entender que o modelo tradicional de trabalho está mudando e se adaptar às novas necessidades dos profissionais, né? É preciso flexibilizar as jornadas de trabalho, promover o bem-estar dos colaboradores, desenvolver a liderança e dar autonomia e propósito aos seus times. Ou seja, é preciso criar um ambiente de trabalho mais humano, flexível e inspirador, né? Que valorize o indivíduo e seus talentos. Exatamente. As empresas que não se adaptarem a essa nova realidade terão dificuldade em atrair e reter os melhores talentos. Mas, voltando ao nosso tema principal, né? A liderança tóxica, eu acredito que depois de explorar os arquétipos, os sintomas e as estratégias de sobrevivência, a gente pode agora discutir como construir uma liderança à prova de toxicidade. Com certeza. É importante a gente entender como podemos individualmente e como organização, criar um ambiente de trabalho mais positivo e saudável. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu acho importante a gente destacar a importância da autoobservação. Ótima colocação, Marcos. Muitas vezes, nós mesmos podemos apresentar comportamentos tóxicos sem perceber, né? Exatamente.
E por isso a autoobservação e o feedback são tão importantes. É preciso ter humildade para reconhecer nossos erros, buscar feedback da equipe e estarmos dispostos a mudar e melhorar continuamente. Concordo plenamente. A liderança é um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento, né? E a autoobservação, o feedback, a busca por conhecimento são ferramentas essenciais para nos tornarmos líderes melhores. E para ajudar nossos ouvintes nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente vai compartilhar algumas dicas práticas, né? Para identificar comportamentos tóxicos em nós mesmos. O primeiro passo é prestar atenção à forma como a gente se comunica com a equipe. Você está sempre dando ordens ou buscando colaboração? Você reconhece o trabalho da equipe ou apenas critica os erros? Você escuta as ideias dos outros ou impõe a sua própria visão? Ótimas perguntas, Marcos. A forma como a gente se comunica é um reflexo da nossa postura como líderes. Um líder tóxico tende a ser autoritário, crítico em excesso, centralizador. Enquanto um líder positivo busca a colaboração, o diálogo, o reconhecimento dos talentos da equipe. E outro ponto importante é a forma como a gente lida com as emoções. Você costuma se irritar facilmente, perde o controle em situações de pressão, transfere sua ansiedade para a equipe, desconta suas frustrações nos outros. Outro ponto crucial, Marcos. A inteligência emocional é fundamental para uma liderança saudável. Um líder que não sabe lidar com as próprias emoções acaba criando um ambiente de trabalho tóxico, contaminando a equipe com sua energia negativa. É como se ele fosse um vírus, né? Espalhando medo, insegurança e instabilidade. E para finalizar nossa autoanálise, eu acho importante a gente refletir sobre a forma como a gente lida com o poder. Você usa seu poder para manipular, controlar ou punir os outros. Você se sente superior aos membros da sua equipe. Você busca reconhecimento e status a qualquer custo. Excelentes reflexões, Marcos. O poder pode ser um grande aliado ou um grande inimigo da liderança, né? Um líder tóxico usa o poder para se beneficiar, enquanto um líder positivo usa o poder para servir, inspirar e transformar. Liderar é servir, usar o poder por bem para o crescimento da equipe, para a construção de um futuro melhor. Mas, além da autoobservação, também é fundamental a gente buscar feedback da nossa equipe. Perguntar abertamente, como eu posso melhorar como líder? Quais comportamentos meus impactam negativamente o clima da equipe? O que eu posso fazer para ser um líder mais positivo e inspirador? Com certeza. O feedback, quando dado e recebido de forma sincera e construtiva, é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Ele nos permite enxergar nossos pontos cegos, entender como nossas ações impactam os outros e traçar um plano de ação para nos tornarmos líderes melhores. E para a gente finalizar essa parte da nossa conversa, eu gostaria de destacar a importância da humildade. Um bom líder precisa ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo, que está em constante aprendizado e que precisa da colaboração da equipe para alcançar o sucesso. A humildade é a base de uma liderança autêntica e inspiradora, né? Um líder humilde está sempre disposto a aprender, a ouvir, a se adaptar, a mudar para melhor. Ele não tem medo de pedir ajuda, de reconhecer seus erros e de celebrar os sucessos da equipe. E agora que a gente já falou sobre autoobservação, feedback e humildade, vamos voltar à pergunta que a gente fez há pouco. Como a gente pode construir uma liderança à prova de toxicidade? Construir uma liderança à prova de toxicidade é um processo que exige um compromisso individual e organizacional, né? Individualmente, a gente precisa estar conscientes dos nosos comportamentos, buscar feedback, desenvolver nossa inteligência emocional, fortalecer nossos valores éticos e buscar o desenvolvimento contínuo. E como organização, que ações a gente pode tomar para prevenir a liderança tóxica? As empresas precisam criar uma cultura organizacional que valorize a ética, a transparência, a colaboração e o respeito. É preciso ter processos de recrutamento e seleção rigorosos para identificar líderes com potencial para uma liderança positiva, né? Investir em programas de treinamento e desenvolvimento para fortalecer as habilidades de liderança, promover a autoobservação e o feedback. E criar mecanismos de prevenção e combate à toxicidade. Ou seja, é preciso criar um ambiente de trabalho onde a liderança tóxica não encontre espaço para prosperar. Exatamente. É preciso criar um solo fértil para o desenvolvimento de líderes positivos e inspiradores, né? Que conduzam suas equipes com ética, respeito e empatia. Mas, além das ações preventivas, também é fundamental ter mecanismos para lidar com as situações de liderança tóxica que já existem. Com certeza. É preciso ter canais de comunicação abertos para que os colaboradores possam denunciar abusos e comportamentos inadequados, né? Sem medo de represálias. É preciso ter processos de investigação justos e transparentes para apurar as denúncias e tomar as medidas cabíveis. E é preciso oferecer suporte psicológico e jurídico para as vítimas de assédio moral e outras formas de abuso. Ou seja, é preciso criar um ambiente de trabalho seguro e acolhedor, né? Para que os colaboradores se sintam à vontade para denunciar abusos e buscar ajuda. Exatamente. E, para complementar essa rede de proteção, é importante que as empresas invistam em programas de educação e conscientização sobre a liderança tóxica, né? Seus impactos, as formas de combatê-la. É preciso promover um diálogo aberto e transparente sobre o tema, para que todos, líderes e liderados, estejam engajados na construção de um ambiente de trabalho mais saudável e positivo.
A educação é a base para a mudança, né? Quando a gente entende os mecanismos da liderança tóxica, seus impactos e as formas de combatê-la, a gente se torna mais forte e mais capaz de criar um ambiente de trabalho mais justo, respeitoso e positivo. Com certeza. E para ajudar nossos ouvintes nesse processo de aprendizado e transformação, a gente vai compartilhar algumas dicas práticas para lidar com o chefe tóxico, caso você esteja enfrentando essa situação no momento. Ótima ideia. Afinal, nem sempre é possível simplesmente pedir demissão e mudar de emprego, né? Muitas vezes a gente precisa encontrar formas de lidar com a situação até encontrar uma oportunidade melhor. Exatamente. E a primeira dica é: documente tudo. Guarde e-mails, mensagens, anote conversas, datas, horários, detalhes importantes. Tenha um registro claro e objetivo de tudo o que acontece, né? Para se proteger de possíveis distorções da realidade. É como construir um escudo protetor contra as manipulações e as injustiças. Com certeza. E a segunda dica é: conheça seus direitos. Leia a CET, informe-se sobre as leis trabalhistas, as normas de segurança do trabalho e as políticas da sua empresa. Saiba que você tem direito. E não aceite abusos ou condições de trabalho degradantes. Conhecimento é poder. E a terceira dica: busque apoio externo. Converse com amigos, familiares, mentores, terapeutas, coaches ou grupos de apoio. Compartilhe suas experiências, desabafe, peça conselhos e busque ajuda para lidar com a situação. Que uma rede de apoio é fundamental, né? Para manter a saúde mental e emocional em momentos difíceis. E a última dica, mas não menos importante: desenvolva sua antifragilidade. Fortaleça sua resiliência. Aprenda com as adversidades. Busque soluções criativas. Invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E não se deixe abater pelos desafios. Ou seja, transforme os limões da vida numa deliciosa limonada. Mas se todas essas estratégias não funcionarem e a situação se tornar insustentável, lembre-se, você sempre tem o direito de buscar um novo emprego, um ambiente de trabalho onde você se sinta valorizado, respeitado e realizado. Com certeza. Você não precisa se submeter a um ambiente de trabalho tóxico, né? Sua saúde mental, sua dignidade, sua felicidade valem muito mais do que qualquer emprego. E pra gente encerrar essa parte do nosso Deep Dive, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. A liderança tóxica é um problema real, que causa muito sofrimento, mas não é invencível. Exatamente. Juntos, a gente pode construir um futuro do trabalho mais humano, justo e positivo, onde a liderança tóxica não encontra espaço para prosperar. E para te ajudar nessa jornada, a gente convida você a continuar com a gente na próxima parte do nosso Deep Dive, onde vamos explorar o conceito da Quiet Ambition e discutir como construir uma liderança mais humana, inspiradora e autêntica. Até a próxima! Retomando nossa conversa, né? A Quiet Ambition. Esse termo se refere a uma nova geração de profissionais que buscam o sucesso profissional, mas de uma forma diferente. Diferente como? O que os diferencia dos profissionais de gerações anteriores? Eles questionam os modelos tradicionais de sucesso, sabe? Aqueles que exigem sacrifícios extremos, longas jornadas de trabalho, em detrimento da qualidade de vida, da saúde mental e dos valores pessoais. Ou seja, eles não estão dispostos a abrir mão da sua vida pessoal em nome do sucesso profissional. Exatamente. Eles buscam equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Querem ter tempo para a família, para os amigos, para os hobbies e não querem se sentir presos a um trabalho que não faça sentido para eles. É uma mudança de mentalidade importante, né, que reflete as transformações que a gente está vivendo na sociedade como um todo. Com certeza. E essa nova mentalidade impacta a forma como eles enxergam a liderança. Muitos profissionais da Quiet Ambition rejeitam cargos de liderança, pois não se identificam com o modelo tradicional de chefe, aquele que é autoritário e centralizador, cobra resultados a qualquer custo. Eles buscam líderes que sejam mais humanos, né? Inspiradores que valorizem o bem-estar da equipe, que promovam um ambiente de trabalho colaborativo e que estejam alinhados com seus valores pessoais. Exatamente. E as empresas precisam estar atentas a essa mudança de mentalidade para atrair e reter os melhores talentos. É preciso oferecer um ambiente de trabalho que seja mais do que um lugar para ganhar dinheiro. É um ambiente de trabalho que faça sentido para as pessoas, né? Que as inspirem, as motivem, as ajudem a crescer. Com certeza. E para a gente finalizar o nosso Deep Dive de hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta para você refletir. Qual seria a pergunta? Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, como você pode se tornar um líder positivo e inspirador, que contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais humano, justo e sustentável? Essa é uma pergunta que todos nós, líderes ou liderados, a gente deve se fazer. E para te ajudar a encontrar as respostas, a gente convida você a acessar o nosso site corporateacademy.org, onde você vai encontrar diversos recursos sobre liderança, desenvolvimento profissional, gestão de pessoas, cultura organizacional e outros temas relevantes para o sucesso no mundo do trabalho. Isso, lembre-se, conhecimento é a chave para a transformação. Obrigado por acompanhar nosso Deep Dive de hoje. Até a próxima.